Bora lá então, pessoal, para nossa aula de IPI, agora que a gente finalizou aí o entendimento sobre como funciona o nosso sistema tributário nacional. Agora a gente já tem total condição de se aprofundar e mergulhar na questão do IPI e do ICMS. Então a gente vai começar pelo IPI e aí sempre a gente traz a fundamentação legal, a previsão da emenda constitucional, a previsão na Constituição Federal. Lembra que a gente falou da hierarquia das normas? Olha ela aí se caracterizando. Depois eu tenho dois decretos que são muito importantes para o nosso acompanhamento. O decreto 7212 de 2010, que nós chamamos de RIP, que na verdade é o regulamento do IPI, e o decreto 8950 de 2016, que é a TIP, que é a tabela de incidência do IPI. Notem aí, novamente, como a gente comentou, da questão da estrutura de hierarquia de normas. Então eu tenho a previsão constitucional e aí eu tenho o decreto regulamentando o funcionamento, a estrutura desse tributo, e um outro decreto que, no caso do IPI, nós temos esses dois decretos que vai prever o aspecto da incidência tributária em função da classificação fiscal. Então é a RIP, o regulamento do IPI, e a TIP, a tabela de incidência do IPI. Perfeito? Nós vamos tomar como base o regulamento do IPI. Estão lembrados dessa estrutura aqui? Olha se replicando agora aqui falando especificamente do IPI. Então nós vamos ter o sujeito passivo da relação tributária, que será o agente que praticar o fato gerador, que no caso do IPI nós vamos ver exatamente o que caracteriza o fato gerador do IPI. Vamos ter a base de cálculo, montante sobre o qual incide um percentual chamado de alíquota para determinar o recolhimento do tributo, no caso do IPI, para a União, pois, como a gente viu lá no nosso módulo de Sistema Tributário Nacional, divisão de competência, o IPI é um tributo de natureza federal, compete à União a cobrança e fiscalização desse tributo. Ok? Então a nossa estrutura para estudar o IPI será exatamente esta. Vamos verificar quem são os contribuintes, qual é o fato gerador, qual é a base de cálculo, a alíquota e como esse mecanismo deve ser apurado e recolhido em favor da União. Então, começamos lá pelos princípios, né? Como a gente também definiu lá na aula de do Sistema Tributário Nacional, ele é um tributo indireto e não cumulativo. Isso eu falei, não pulem as aulas, sigam uma estruturação, um encadeamento lógico, um racional que a gente construiu para poder ter um poder de absorção muito melhor em relação à estrutura do curso. Então, se você não viu a aula inaugural, se você não viu a aula de Sistema Tributário Nacional, volta lá e estuda e faça a aula de Sistema Tributário Nacional, porque lá a gente aborda muito fortemente aqui o aspecto do tributo indireto e não cumulativo, ok? Lá tá na aula de Sistema Tributário Nacional, tá bem explicadinho. Então aqui você já sabe que é um tributo indireto, que é aquele que afeta a relação econômica, portanto, ele vai ser inserido no meu preço final a ser vendido para o adquirente, e ele é um tributo não cumulativo, ou seja, há permissão da apropriação de crédito em relação às operações antecedentes. Então, em relação aos produtos que sairão tributados, a legislação e a estrutura do IPI, que trata ele como um tributo não cumulativo, com previsão constitucional, vai admitir a apropriação de alguns créditos em relação às aquisições, que nós vamos estudar profundamente quais seriam esses créditos, perfeito? Ele é um tributo seletivo, que significa que segue o princípio lá da essencialidade, que vale dizer que quanto mais essencial for o produto, menor será a alíquota dele. Então, no IPI nós teremos alíquota zero, produtos não tributados, NT, que são determinados a partir da essencialidade daquele produto. Então ele é tão essencial, ele é tão importante, não só na economia, mas do ponto de vista das pessoas, que aquele produto tem uma alíquota zero.
Então, para os produtos que são considerados supérfluos, eles terão uma tributação, uma alíquota maior. Cigarro, por exemplo, é 350 e alguma coisa por cento. Então, tem uma alta carga tributária em função disso, tá? Outro princípio importante em relação ao IPI é que ele não está sujeito ao princípio da anualidade ou anterioridade. Lembra quando a gente estudou lá os princípios constitucionais dentro do sistema tributário nacional, que estava lá naquele bloquinho, no bloquinho de limitação do poder tributar, e eu falei que o IPI é um tributo de natureza parafiscal, ou seja, ele tem uma condição de utilização para regular a economia. Então, o Estado, a União, quando quer beneficiar determinado segmento ou aquecer a economia daquele segmento, ele vai e reduz a alíquota zero. Quando ele quer proibir ou dificultar a importação de determinado produto, ele vai e aumenta a alíquota do IPI da importação, de forma que aquele produto se encareça, de forma a desestimular a aquisição dele no mercado internacional, ok? Por isso que ele não está sujeito ao princípio da anualidade. O princípio da anualidade ou da anterioridade, como a gente diz, o tributo só pode ser exigido no exercício subsequente à sua instituição, né? Ou modificação de base de cálculo ou de alíquota. Já no caso do IPI, basta eu observar lá apenas o aspecto constitucional da estrutura dele e através de decreto eu posso aumentar ou diminuir a alíquota dentro do mesmo exercício financeiro, tá? Então ele é um pouco diferente, ele guarda essa distinção em relação aos demais tributos em função da sua característica de parafiscalidade, ou seja, um tributo parafiscal que tem muito mais a função ali de regular a economia, beneficiando, aumentando ou reduzindo a alíquota de acordo com o entendimento do governo para determinado produto. Tá? Muito comum lá na linha branca, concede alíquota zero, depois volta ao normal, concede lá pelo prazo ali de 90 dias, depois com um decreto a alíquota volta para o patamar inicial e assim sucessivamente, dependendo do segmento da economia que o governo quer aquecer ou proteger quando elevar a alíquota do IPI nos produtos importados. Então eu tenho aqui algumas outras características, ele para alguns produtos, como a gente falou, ele vai ter a alíquota zero, então, ou um IPI reduzido, bens de capital, por exemplo, são máquinas e equipamentos, só a título de exemplo, né? De acordo com a essencialidade do produto, ele pode ser um não tributado, não cumulativo, significa que vamos poder apropriar o crédito em relação a ele, e não incide sobre bens destinados ao exterior. Portanto, nas exportações eu não tenho IPI, ok? São aí algumas características deste tributo. Já estudando a estrutura deste tributo, nós vamos abordar aqui agora o ponto em que eu determino o que é um contribuinte do IPI. Tá? Então, nós vamos verificar que eu tenho a possibilidade de ser caracterizado como um contribuinte do IPI, o estabelecimento industrial, já vou explicar o que é, um importador, um estabelecimento equiparado a industrial ou um estabelecimento comercial que faça a industrialização utilizando a estrutura de terceiros, tá? Este também pode ser considerado aí como sendo um estabelecimento equiparado a industrial. É um estabelecimento comercial, porém ele efetua procedimentos de industrialização na estrutura de terceiros, em outras empresas. Ele compra e manda manufaturar em outras empresas, ok? Nós vamos descer no detalhe exatamente o que é cada um deles, o que é um contribuinte, o que é um estabelecimento industrial, o que é um estabelecimento equiparado por obrigação ou por opção na próxima aula, ok? Vamos deixar essa aula aqui apenas para entender como que é a essência do IPI,
para abordar agora aqui na nossa próxima aula o que são os elementos necessários para caracterizar um contribuinte do IPI e qual é o seu fato gerador. Tá? Essa aula ela vai ser bem importante para determinar se eu devo ou não pagar IPI e em quais situações eu vou pagar o IPI, ok? Então te vejo aqui na próxima aula para a gente definir o que é contribuinte e fato gerador do IPI.